Pois é, um terceiro sentido seria o verbo chamar no sentido de considerar. Nós já vimos isso no predicativo do objeto, quando nós fizemos uma frase: eu chamei o João de burro. Eu considero o João burro. Para mim o João é burro, não é assim? Pois é, o verbo chamar no sentido de considerar, ele apresenta qualquer regência. Quer ver os exemplos? Eu posso dizer que a torcida chamou o mercenário. Eu posso dizer que a torcida chamou-lhe mercenário. Posso dizer que ela chamou-o de mercenário ou que ela chamou-lhe de mercenário. Veja que o verbo chamar no sentido de considerar, de para mim ele é mercenário, ou para a torcida ele é mercenário, ele pode ter um complemento direto, chamou-o, ou um complemento indireto, chamou-lhe. E o predicativo pode vir sem ou com preposição. Na primeira estrutura, chamou o mercenário, o é o objeto direto e o mercenário é o predicativo do objeto. Nós já vimos isso anteriormente. Chamou-lhe mercenário, o lhe é o objeto indireto. Chamou-lhe de mercenário, o lhe é o objeto indireto e o predicativo foi preposicionado. Tanto faz. Eu posso dizer chamou-o burro, chamou-lhe burro, chamou-o de burro ou chamou-lhe de burro. Qualquer regência é aceita nessa construção. Nesse outro significado, chamar deixa de ser convocar ou invocar e passa a ser considerar. Nessas estruturas eu quero dizer apenas que para a torcida o jogador é mercenário. Uma outra construção seria o verbo implicar. O verbo implicar eu queria também que vocês levassem no fundo do coração de vocês, principalmente esse primeiro sentido. O verbo implicar, ele apresenta 3 sentidos básicos, e o que mais cai é esse primeiro. Quando eu digo sua decisão implicou o cancelamento do projeto, ora, implicou é o verbo. O cancelamento do projeto é o complemento do verbo. Nessa construção, se você for pensar o cancelamento do projeto como complemento do verbo não tem preposição. Afinal de contas, esse o é artigo. A gramática diz que o verbo implicar no sentido de acarretar, de levar, ele é um verbo transitivo direto. Nessas construções, olha que bonitinho. Em todas as estruturas eu tenho um complemento direto. Sua decisão implicou o cancelamento, objeto direto. Sua decisão implicou cancelar o projeto, objeto direto. Tudo bem que nós vamos aprender que isso é um objeto direto em forma de oração. Vamos aprender daqui a pouquinho. Recessão implica desemprego, objeto direto. Esquece disso não, gente. Sabe por quê? Durante muito tempo, em jornal, revista, a gente via desigualdade implica em violência. Era natural eles usarem essa preposição em, mas ela não pertence à norma culta. Uma coisa implica outra, no sentido de acarretar, de levar, de desencadear. Agora, nós temos um outro sentido, que seria implicar no sentido de... Só tem esse jeito de explicar. Implicar no sentido de pegar no pé, encher o saco, não é assim? Nesse sentido, o verbo implicar ele é transitivo e indireto. Nessa construção, implica com você, com é preposição. O verbo é considerado verbo transitivo indireto. Eu implico com ele, ela implica comigo. Veja que esse verbo pede um complemento antecedido da preposição com. Um outro terceiro sentido seria implicar no sentido de envolver. Nesse sentido, o verbo pede 2 complementos. Ora, acabaram implicando o ex-ministro em atividades criminosas, que implica no sentido de envolver, de misturar, implica alguém em algum lugar, ou em alguma coisa, ou em alguma situação. Esse verbo é considerado para a gramática transitivo direto e indireto. Ele me implicou no caso. Ele implicou a Joana no caso. Ele tem a Joana como objeto direto e no caso como objeto indireto. Tem esses 3 sentidos, mas eu preciso que você leve o primeiro, pelo menos, para casa. Desigualdade implica desemprego. Melhor. Desigualdade implica violência. O complemento aí é direto. Portanto, esse verbo é considerado verbo transitivo direto. Um outro verbo que tem vários significados e que a gente precisa de levar pelo menos um para a prova é o verbo proceder. De qualquer forma, nós vamos trabalhar com todos. O primeiro exemplo seria, seus argumentos não procedem. Esse verbo proceder está no sentido de, seus argumentos não cabem, não são válidos, não são adequados, não concordo, vá para casa e volte com outros, não é isso? Esse verbo proceder nessa construção, ele não precisa de complemento. Quando eu digo sua atitude não procede,
Não cabe nessa situação. Veja que eu não precisei de um complemento para restringir sua significação. Isso acontece também nessa outra frase. Você procede muito mal, no sentido de age, não foi adequada, não agiu de forma correta. Nessa construção também, esse verbo é considerado que esse verbo não preste complemento dentro da estrutura. Esses dois verbos são considerados intransitivos. Agora eu queria voltar numa informação que eu acabei de dizer para vocês. Eu concordo, você deve estar aí. Ah, professora, não concordo. Você procede? Não tem sentido completo. Concordo com vocês que a frase soa estranha. Ela soa estranha para nós. Eu não posso chegar e falar assim, ah, você procede, ele procede, nós procedemos, não é estranho? Concordo. Acontece que é aquilo que eu disse para vocês. Muito mal é o modo como ele procede. Nós já combinamos lá atrás que modo é advérbio. E que sendo advérbio é uma adjunta adverbial. E nós afirmamos também que adjunto é termo acessório. Se ele é termo acessório, eu vou considerar o verbo como intransitivo. Isso, já tem questionamento a respeito disso. Isso é complicado. Isso eu não entendo, não tem problema. Mas você vai levar isso no seu coraçãozinho. Se o que vier depois for um advérbio, nós afirmamos que advérbio é acessório. Então, para a maior parte das instituições, e aí nós vamos prestar atenção bonitinho e aplicar isso legal, o verbo, se depois eu tiver um advérbio, eu tenho um termo acessório, e, portanto, o verbo é considerado intransitivo. Certinho? Um outro sentido seria: seu comportamento vil procede da ganância que assola sua alma. Esse seu comportamento vil procede da ganância. Esse proceder é no sentido de quê? De vir, de originar. Veja que nessa construção, o verbo proceder, ele pede um complemento com preposição. Seu comportamento procede da ganância. Ele vem da ganância. Nesse caso, o verbo é considerado transitivo indireto. A preposição é o de. Ora, dentro dessa construção nós já temos procede como intransitivo, no sentido de não são válidos, seus argumentos não procedem, não são válidos. Tem no sentido de agir, você procedeu bem, intransitivo. E agora nós temos um terceiro sentido, proceder no sentido de originar, não é assim? Nesse sentido o verbo é transitivo indireto. Nós temos um terceiro significado. O último significado que eu queria marcar para vocês, e na verdade que é o mais importante, é o proceder no sentido de dar início. Quando eu falo o delegado procederá ao inquérito, procederá é o verbo e ao inquérito é complemento desse verbo. Veja que esse complemento também é precedido de preposição. Ao inquérito, a preposição mais o artigo. Eu vou dizer que esse verbo também é um verbo transitivo indireto. Agora, cuidado, eu coloquei duas construções de verbos transitivos indiretos, mas eles têm sentidos diferentes. Quando eu disse que o seu comportamento procede da ganância, ele vem, origina-se da ganância. Quando eu digo que o delegado procederá ao inquérito, quer dizer que ele dará início, que ele começará, ele dará início a esse procedimento. Nessa construção, o verbo é transitivo indireto e pede a preposição a. Um outro verbo seria o verbo visar. O verbo visar, ele também tem 3 sentidos, mas o mais importante também é o visar no sentido de almejar. Olha essa frase: o caçador visou o corpo do animal. Visou aí tem um complemento direto. Tem uma outra frase: o gerente não quis visar o cheque. Nessas duas frases, o verbo ele tem um complemento direto. O corpo do animal, o núcleo é corpo. Entre o núcleo e o verbo não tem preposição. Visar o cheque também tem como um núcleo despreposicionado. Então, nessas duas construções, eu tenho verbos transitivos diretos. Só que no primeiro sentido, o visar está no sentido de mirar. A professora visou, o aluno mirou, olhou. No segundo sentido, está dar o visto. O gerente não quis visar o cheque, dar o visto a ele. Nas duas construções, o verbo é considerado transitivo direto. Não me interessa muito o visar no sentido de dar o visto, é pouco comum de cair. Mas o visar no sentido de pôr em mira, pôr em foco e no sentido de almejar, pode ser que caia. A professora visou o aluno, verbo transitivo direto. Agora, olha esse outro aqui. O ensino deve sempre visar ao progresso social. Agora, não é visar no sentido de mirar, ele não está mirando o progresso social, mas ele almeja, ele deseja, ele quer.
Nesse contexto, veja que o verbo tem um complemento preposicionado. Ao progresso social é complemento do verbo e ao preposição mais artigo. Portanto, o verbo é transitivo indireto. Resumindo, visar algo, mirar. Visar a algo, almejar. Pois é, queridos, de regência, as importantes nós trabalhamos. Eu preciso só que vocês levem essa regência no coraçãozinho de vocês. Regência é normativo, tá, gente? Nós vimos que, dependendo do contexto, o verbo apresenta regências distintas, sentidos distintos, e cabe a você, aluno, reconhecer qual que foi o sentido usado dentro da prova, no concurso, e daí marcar a regência e a preposição adequada a esse sentido. Certo? Nós vamos agora passar para o estudo de crase, que tem a ver com o que nós acabamos de trabalhar.